Bom dia a todos. Iniciamos mais um devocional com Deus, à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa mais uma vez. Vamos elevar a Deus uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Senhor. A palavra é tua, a mensagem é tua. Paizinho querido, e aonde essa mensagem chegar, Pai, que vidas possam ser tocadas e impactadas com a tua presença. Senhor, que a tua palavra seja revelada aos corações. Aonde havia tristeza, que haja alegria. Aonde havia enfermidade, que haja cura. Aonde havia aprisionamento espiritual, que haja libertação. Senhor, opera, Pai, o teu milagre. Senhor, manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos estar meditando em João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Amém. Esse capítulo 4 do Evangelho de João é a palavra rema do canal, na passagem aonde Jesus diz que é a fonte da vida. E foi através dessa mensagem a qual o Senhor me deu o nome do canal Manancial de Águas Vivas, aonde a fonte desse manancial de águas vivas é o Senhor Jesus. E essa foi a palavra rema ao qual o Senhor revelou ao meu coração para a abertura do canal Manancial neste ano. Amém? Então vamos estar lendo aí, pega a sua Bíblia e vamos estar acompanhando aí a palavra de Deus. Vamos lá. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta. Amém? Vamos lá. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água da vida? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Então, nessa passagem, o Senhor Jesus, ele se revela para a mulher samaritana, Então, ali, todos já sabiam dos milagres aos quais o Senhor Jesus, vinha realizando, Já se comentava ali em toda Jerusalém, na Judéia, que Jesus, ele operava milagres, amém? Então lá diz, ali no início do capítulo 4, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João,
ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria, né? Então Jesus estava ali, né, cumprindo o seu ministério juntamente com os discípulos, batizando, né? E como diz aqui a palavra, fazendo mais discípulos do que João havia feito, né? E havia necessidade ali, então, como eles estavam ali, né, passando ali pela Galileia, né? Eles estavam na Galileia, então havia necessidade deles passarem pela cidade de Samaria para ir até Jerusalém, né? E Jesus ali, cansado da viagem, né, resolveu parar à fonte de Jacó, né, que ficava ali em Samaria. E veio ali a mulher samaritana retirar a água, né? E Jesus pediu água para ela, para que ela desse água para ele. Bem, seus discípulos, né, eles tinham ido ali então comprar comida na cidade. E a mulher ali, né, não entendeu como assim que o Senhor Jesus estava pedindo água para ela, né, estava conversando com ela, estava se dirigindo a ela, porque o povo judeu, eles não se comunicavam com o povo samaritano, porque o povo de Samaria, eles eram irmãos. Mas o que foi que aconteceu? No governo de Jeroboão, quando as tribos foram divididas, Jeroboão levantou um altar, né, a Baal e a outros deuses, né? Então o povo judeu adorava a um único Deus, né, seguindo a religião monoteísta. E Jeroboão instituiu um monoteísmo, ou seja, a adoração de vários outros deuses. Entrou o paganismo, né? Então, por este motivo que o povo judeu não se dava com o povo samaritano, por causa desta adoração, né? Tanto que havia um monte ali, aonde no governo de Acabe e de Jezabel, eles levantaram neste monte, né, um templo de adoração ao deus Herá e ao deus Baal. E ali Jezabel sustentava 850 profetas, né, para a adoração desses deuses. Amém? Então Jesus ali diz para essa mulher, né, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então aqui Jesus está dizendo para ela, né, que ele é, né, a própria fonte da água da vida. Ele é a própria fonte, né? E ele está falando para ela que se ela conhecesse o dom de Deus e quem é que está falando, que era o próprio Messias, que era o próprio Jesus, que pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água da vida. Então aqui ele está fazendo uma afirmação, né? Que ele ali pediu água para ela, mas que se ela pedisse, se ela soubesse quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele iria dar para ela, né, a água da vida. Por quê? Porque Jesus é a fonte da água da vida. É dele que jorra a água que nos limpa, a água que nos sara, a água que nos cura e a água que nos traz vida e vida em abundância. Né? Isso é Jesus, a fonte da água da vida. Então ali a mulher diz ao Senhor, Senhor, tu não tens com que tirar o poço, é fundo, onde pois tem a água da vida? E ela estava ali naquele momento sedenta, né? E ela ali verdadeiramente, ela queria, né, saber aonde estava essa água da vida. Por quê? Porque ela queria essa água, ela estava sedenta dessas águas, né? E ali ela diz para ele, tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os nossos filhos e o seu gado? Então ela está perguntando para ele se ele é maior, já que ele falou que tinha a água da vida para oferecer para ela, né? E ali Jesus afirma, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus! Olha que revelação desta palavra que o Senhor dá a esta mulher, né? Ele não só fala que ele vai dar essa água da vida para matar a sede dela, né? Mas que
essa água que ele der, né, além dela nunca ter sede, né, além de nunca voltar a ter sede, essa água se fará nela, né, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então isso é o que Jesus faz nas nossas vidas. Além de nós bebermos dessa água que vem da fonte dele, que é a fonte que é Jesus, né? E não passamos a ter sede, ainda assim o Senhor nos faz uma fonte de água a jorrar. Por quê? Porque além de termos para nós, ainda nós transbordamos na vida do outro. Então essa água que o Senhor tem, ela sobra, ela transborda na vida de outras pessoas. Então essa água não é somente para mim e para você, né? Essa água é um manancial de águas vivas, é uma fonte. Então eu simplesmente não só bebo dessa água, que a água é espiritual, não é a água física, mas é a água espiritual. Eu bebo dessa água que é Jesus, eu não volto a ter sede, ainda assim se faz em mim uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Então de mim jorra uma fonte de águas que vem do Deus sobrenatural, que vem do Senhor Jesus que está na minha vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa palavra tremenda a qual o Senhor traz, né, para nós nesta manhã. Aleluias. Que você possa refletir nessa palavra, que você possa entender que verdadeiramente quando você beber da água da vida, que é o Senhor Jesus, além de você nunca mais voltar a ter sede, essa água se tornará uma fonte de água da vida a jorrar. Então você vai transbordar desse manancial de água da vida para outras pessoas e é para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus, amém. Que você tenha aí um dia grandemente abençoado. Curte e compartilhe essa mensagem. Lembre-se que você é especial para Deus, amém. E amanhã nós voltamos com mais um devocional com Deus à luz da palavra.